E logo de cara tu pega o impeachment do Collor, né? Logo de cara. Como é que foi isso daí? E votei o impeachment grávida da minha primeira filha, né? Eu me lembro que o meu voto pelo impeachment foi voto sim pelos que virão, que eu já pensava nela, né? Aham. É, Foi- bom, ó, o que eu me lembro sobre o... Porque, assim, você tá falando do partido do PCdoB vir a legalidade em 85, então eu tenho a mesma idade que o PCdoB. Então, Legal, né? O PCdoB legal. do Porque o PCdoB PCdoB legal. tem 100 anos. O PCdoB legal. Isso. É, nesse sentido, na época do impeachment, eu era só uma criancinha, eu nem lembro direito, sabe? O que aconteceu ali? Bom, ali que aconteceu que houve uma grande construção para fazer a agenda que o capital financeiro queria que o Brasil seguisse. Porque, veja, quando nós aprovamos a Constituição, promulgamos a Constituição em 88, e aquele texto foi aprovado, ele foi aprovado na explosão do final da ditadura militar, né? Acabou a ditadura militar, num colégio que era deles, que era o colégio eleitoral, não foi numa eleição direta, né? E logo depois foi convocada a Constituinte. Então, havia uma demanda represada, né, por direitos civis, por direitos fundamentais, por uma saúde universal, por uma educação pública com recursos, por reforma agrária, por uma série de demandas que a ditadura não permitiu, por liberdades, inclusive, que explodiu ali, naquele texto. Mas ele foi na contramão de um movimento internacional que já tinha Ronald Reagan, já tinha Thatcher, já tinha o Chile virando para o neoliberalismo com pós-Pinochet, já tinha com Pinochet, né, já tinha uma virada internacional a partir de uma visão econômica neoliberal, e o Brasil foi na contramão, a Constituição brasileira foi na contramão do que já vinha de um tsunami internacional. Então você veja que quando o Collor entra, ele entra, um ano depois a Constituição começa a ser mudada. A primeira proposta dele foi o chamado emendão do Collor. Já queriam tirar o SUS da Constituição, já fazer a reforma da Previdência, tirar a Seguridade, ou seja, todos os direitos conquistados naquele momento. Ele já entrou para fazer uma agenda de modificação de tudo que era conquista constitucional, para fazer a agenda que o capital financeiro queria, desnacionalizar a Petrobras, desnacionalizar a telecomunicação e tal. Só que ele não teve competência para isso, né? Para articular aquilo tudo. E, além disso, teve a chamada... Ele fez a ação da chamada corrupção do PC Farias de baixa intensidade, vamos dizer assim, né? Porra, baixa intensidade? Aquela corrupção, vamos dizer assim, mal articulada. Tá, né? não tinha tanta experiência assim para ser um puta corrupto, entendi. Aquela armação que foi feita ali do PC Farias, aquela coisa que foi denunciada. Foi o irmão dele Depois que ele foi absolvido, no STF, não sei se você lembra disso. Não lembro. Depois foi tudo arquivado, mas naquele momento a CPI apurou uma série de problemas. Teve uma CPI, teve um processo, denúncia do irmão, aquela coisa do Elba, do carro, a casa da Dinda. Sim. Teve uma série de denúncias levantadas, né? E a CPI apurou, mas ele cai, na verdade, porque ele não foi suficiente para estruturar a agenda que o capital financeiro queria. E tu? Aí eles elegem Fernando Henrique Cardoso, que aí construiu aquela agenda de começar a desnacionalizar e mudar a Constituição. Tá, mas aí, nessa época daí do Collor, tu tinha acabado de chegar lá. Acabado de chegar. Mas... foi o primeiro presidente que eu topei, assim. Né? Foi também, eles foram eleitos juntos, não é? Foi. E na aí, mesma eleição. Daí vocês... juntos é foda, né? Mas na mesma eleição, né? Daí você chegou lá e tava vivendo... Não, na verdade não foi. Ele foi eleito em 89, que foi eleição solteira. Foi eleição solteira. Que Lula foi para o segundo turno com ele. Não foi a mesma eleição. A nossa eleição foi um ano depois. Foi em 90. Tá, então desculpa. Uma eleição solteira em 89. Ele assume em 90 e nós assumimos em 91. Tá. Aí tu chegou lá, tá rolando tudo isso daí, tu tá olhando de perto, não sei o quê. Enfrentamento, oposição. O tempo inteiro? O tempo todo. Quer dizer, eu tinha uma experiência de deputada única, solo, na Assembleia Legislativa do Rio, fazendo tudo, cabeceando,
Você está dizendo única do partido? Única do partido Tá. aqui, líder de bancada deu mesma, né? Mas tendo que fazer tudo, negociar, ir para o movimento social, acompanhar a greve, apresentar capítulo na Constituição Estadual. Então a lei era diferente também, porque hoje... Lá eu tinha uma bancada, pequena, mas tinha, de debates coletivos, e a gente o tempo todo na oposição ao governo Collor, enfrentando. E aí logo começou o Cara Pintada, os movimentos sociais, né? O Fora Collor, Aham. e a luta pelo impeachment. E nós fizemos o impeachment e o impeachment aconteceu. Os Cara Pintada era um movimento... Estudantil. Mas você acha que ele era mais contra a agenda que o Collor estava querendo implantar ou contra denúncias de corrupção, tudo Foi mais? as duas coisas. Na verdade, a gente politizou a questão da agenda, mas o mote era a questão da... O que ampliava, né, o que furava a chamada bolha, era a denúncia de corrupção. Mas o setor mais politizado entendia que estava incluída a questão da agenda. Tá. Mas o mote constitucional de ferir a Constituição não era a agenda política, porque ali era um projeto de governo. Ninguém faz impeachment pela agenda, né? É que tinha uma violação constitucional pela improbidade administrativa. Isso fez o impeachment acontecer. Tá. Aí, verdade, aí ficou o Itamar um tempinho. Ficou o Itamar no mandato tampão, aí ele parou a revisão constitucional, fez uma agenda mais positiva, que nós sustentamos, aí o Itamar foi um governo mais progressista nesse sentido, e logo depois veio a eleição Fernando Henrique Cardoso.